pandemia afetou o relacionamento das pessoas com a comida e o comer em diversos aspectos. Algo que se observou no mundo todo foi o expressivo aumento do uso de aplicativos de delivery de alimentos, sendo que mesmo antes da Covid-19 já havia uma tendência de crescimento nessa indústria. No Brasil, em junho de 2020, o iFood gerenciou 39 milhões de pedidos, 9 milhões a mais do que em março do mesmo ano e 210% a mais do que foi registrado em novembro de 2018. Os dados aparecem em pesquisa inédita sobre o uso de aplicativos de entrega de comida durante a pandemia no Brasil, realizada pelo Laboratório Multidisciplinar em Alimentos e Saúde, da Faculdade de Ciências Aplicadas, e publicada na revista Scientific Reports. Conversamos sobre o assunto com o professor Diogo Timóteo, coordenador do laboratório e docente do curso de nutrição da Unicamp. Professor, então, de que forma a pandemia afetou o relacionamento das pessoas com a comida e o comer? E como isso se relaciona à pesquisa que vocês realizaram? Na verdade, a pandemia ela afetou todos os tipos de relação, né, entre pessoas, entre objetos e as relações de consumo, incluindo da comida. Com medo de se contaminar, principalmente no início da pandemia, sem vacina, as pessoas deixaram de ir a restaurantes e começaram a utilizar muito mais aplicativos de delivery, aplicativos de comida, para comer em casa. Então, aqueles momentos de distração, de confraternização, eles passaram a acontecer de forma remota, né? Aconteceram dentro de casa. Então, as pessoas começaram a utilizar muito mais esses aplicativos e deixaram de ir aos restaurantes. Os restaurantes que conseguiram se adaptar a isso e continuaram vendendo suas comidas, enfim, suas refeições, se deram muito bem. Aqueles que não tinham essa possibilidade ou não conseguiram se adaptar, acabaram fechando ou entrando em dívidas e muitas vezes até irreparáveis, que eles não conseguiram corrigir um retorno das atividades. Como eu trabalho aqui no meu laboratório com essas relações de consumo e principalmente como as pessoas têm essa relação com restaurantes, principalmente, veio a ideia de pesquisar como isso estava se dando na pandemia e como a gente poderia até auxiliar os restaurantes pensando aí em estratégias ou o que o consumidor pensa para conseguir ir a um restaurante ou usar um aplicativo e como que ele podia maximizar, então, suas vendas pensando nisso. Muito bom. Professor, e qual o papel que vocês identificaram, né, na pesquisa da solidariedade e da percepção de risco na forma como os brasileiros utilizaram, então, esses apps de delivery de comida durante esse período? Esse foi um fenômeno bem interessante, porque por conta da pandemia e até da divulgação frequente da pandemia, né, na televisão, inclusive até hoje, né, a gente sempre tem dados, aí, momentos no telejornal que fala sobre a pandemia, isso despertou alguns sentimentos nas pessoas, nos consumidores. E um deles que a gente observou foi esse sentimento de solidariedade em relação às pessoas que estão sofrendo com a pandemia. E esse sofrimento vai, né, desde as famílias que perderam seus familiares até os negócios que começaram a fechar. Então, o consumidor vendo o restaurante que ele gostava de frequentar, um restaurante que ele provavelmente conhecia as pessoas, o dono, enfim, fechando, isso trazia um sentimento de angústia nele. Então, foi a partir disso que o consumidor despertou esse sentimento de, eu tenho aqui recursos, vou continuar pedindo desse restaurante que eu ia, que é um restaurante que eu gosto, só que eu passo agora a me alimentar em casa. Então, aqueles que conseguiram fazer isso, conseguiu adaptar seu restaurante, que tinha um serviço, um atendimento presencial, para então conseguir fornecer essas refeições do delivery, fora aqueles que já faziam isso anteriormente, puderam prosperar, e um dos movimentos para que isso melhorasse essa venda foi essa solidariedade. Então, muitas pediam desses restaurantes conhecidos para tentar ajudá-los, para tentar mantê-los, enfim, né, nesse sentimento de melhora. E claro que isso está tudo aliado com a preocupação e o sentimento que o consumidor tinha. Quando ele utilizava os aplicativos de delivery, a percepção de risco dele era baixa, ou seja, ele não identificava que tinha riscos dele ter qualquer problema aí de Covid ou de doença transmitida por alimento. Ele se sentia protegido, na verdade ele se sente protegido quando ele faz esse tipo de consumo. Isso se dá principalmente por conta do poder que ele tem de decisão. Quando a pessoa tem um poder de decidir alguma coisa, ela sente que está sobre a sua própria responsabilidade, ela minimiza os riscos. Então, por isso que as pessoas elas têm uma tendência a
por exemplo, dirigir sem cinto de segurança, mas ela não aceitaria que uma pessoa fique sem cinto de segurança no carro dela, entende? Porque para ela se sente empoderada. E a mesma coisa acontece, esse fenômeno acontece para a alimentação também, né? Então, ele, justamente por se sentir protegido, sentir que tem ali algo que o protege, ele conseguia e pedia seus alimentos pelo delivery, mas, de qualquer forma, o risco realmente para a Covid era quase inexistente, muito baixo, fora do entregador, né? Mas para a doença transmitida por alimento, a gente tem um risco aí razoável, considerável, que deve sempre ser considerado por esse consumidor. Certo. E na opinião de vocês, quais são as políticas públicas necessárias para aumentar a segurança dos consumidores e desses trabalhadores de entrega desses apps? Para o consumidor, na verdade, a gente já tem políticas bastante sólidas publicadas pela Anvisa ou pelas vigilâncias estaduais quanto à higiene dos alimentos, né? São políticas muito bem feitas, muito bem estruturadas. O que às vezes é um pouco deficitário é a estrutura de pessoal dessas vigilâncias. Então, muitos não têm uma quantidade fiscal suficiente para garantir um bom monitoramento desses restaurantes, para conseguir fazer visitas de rotina. Então, acabam que eles visitam muitos restaurantes que recebem denúncia. Então, se não há uma denúncia, talvez o restaurante nem seja visitado pela vigilância sanitária, porque não tem um contingente suficiente para conseguir fazer essa varredura, né? Dificilmente o município tem isso. Então, a gente sempre apela ao consumidor que, caso ele sinta que passou mal comendo em um restaurante, que ele possa contactar a vigilância para que ela faça uma visita, né, para verificar tudo isso, tá? Nem sempre foi do restaurante que a gente comeu, a gente sempre duvida muito mais da comida de fora do que da comida de casa. É importante lembrar que a maior parte dos surtos acontece com a refeição de casa, que a gente tem essa mania de reesquentar, congelar, mandar para o vizinho, colocar no pote de sorvete, isso tudo vai, ou o arroz sobrou, vira bolinho, a gente reaproveita tudo, né? Restaurante já não costuma ter essa prática porque isso não é muito bem autorizado, tem regras muito específicas para reaproveitar os alimentos. Então, o risco costuma ser um pouco menor em restaurantes do que em casa, mas ainda assim a gente acaba sempre desconfiando da comida da rua, né? Mas ainda assim, se tem essa desconfiança de fazer algum tipo de denúncia, principalmente se mais pessoas que comeram no mesmo lugar se sentirem mal. Então, as políticas, elas são sólidas, né? Precisaria realmente de mais contingente. A política é bem estruturada, precisaria de um contingente para fazer essa varredura. Quanto aos entregadores, isso é algo que surgiu mais recentemente e teve um boom, né, nessa pandemia ou pós-pandemia desses aplicativos de entrega. Então, até as políticas de contratação, de forma de pagamento dessas pessoas foi reestruturada, repensada, até por conta de protestos recentes deles, né? Então, eles são ainda um público que eles entram na legislação, porque todo mundo que entrega, manipula alimento tem que estar sujeito às regras, mas acaba que eles precisam sim de talvez uma política mais assertiva na forma de como a gente vai educar esses entregadores, como a gente vai propiciar que eles façam uma entrega segura, principalmente pensando no consumidor, né? E também para que ele não se contamine com doenças infecciosas do consumidor, né? Então, uso de máscaras, enfim. Isso a gente não tem, só teve algumas políticas emergenciais por conta da Covid. Então, por conta desse aumento, seria importante se repensar e repensar esse papel do entregador, né? Como um manipulador de alimento. Ele manipula, apesar dele entregar sua embalagem, ele encosta, ele pega, essa embalagem a gente pega, depois a gente pega na comida, né? Então, fica dentro daquele baú, a gente não tem ali uma regra específica para o baú do entregador, né? Ele entra numa regra geral de higiene, tem que estar limpo, mas esse limpo é como? Passa álcool, não passa álcool? Pode passar álcool ali, né? Aquela superfície permite? Qual é a superfície que deve ser esse baú de entrega? Então, isso a gente ainda não tem. Então, certamente seria bem interessante ter isso bem definido. Perfeito. E quais outros resultados importantes da pesquisa que você apontaria, professor? Na verdade, a gente vê esse aumento do delivery, o que a gente até colocou na pesquisa, e foi uma das medidas que a gente avaliou, é que o consumidor ele tem a intenção de manter esse uso do delivery, então até pessoas que não utilizavam antes da pandemia e passaram a utilizar na pandemia vão continuar utilizando, principalmente porque eles observaram o quanto o aplicativo facilita num processo que a gente chama de browsing, né, que é o processo de você conseguir ter tudo à sua mão. Então, que é a grande vantagem do aplicativo. Se você tem um recurso definido, eu quero gastar até R$50,
Você pode escolher uma pizza, você pode escolher um restaurante japonês, você pode escolher um hambúrguer, e você tem tudo lá, os preços à sua mão, e fica muito fácil esse processo de decisão. Então, isso atraiu muito essas pessoas que não utilizavam anteriormente, né? Isso foi algo que a gente viu, a facilidade do aplicativo para conseguir fazer o processo de escolha ajudou muito esses consumidores. Então, a gente viu isso, né? Agora, a gente está partindo por uma outra fase de pesquisa, que é, dado o aumento dessa entrega por aplicativos, houve também um aumento de um fenômeno que a gente chama de dark kitchens, que são as cozinhas que são dentro de residências ou de hubs que são alugados com pequenos espaços para as pessoas venderem comida que não tem fachada, não tem lugar para sentar, não tem lugar para entregar. É só entregar pessoalmente, é só pelo aplicativo, só com o entregador lá de moto, bicicleta, enfim. Né? E eles também não têm regra própria, eles são um fenômeno muito novo, muito recente, então a gente está querendo buscar essas dark kitchens, entrar e ver o funcionamento, as dificuldades, como funciona, né? Fazer uma pesquisa realmente mais observacional, no sentido de como que isso funciona, como isso se dá, né? E até se pensasse, será que precisa de uma regra própria? Será que precisa de uma fiscalização mais assertiva, dado querendo de uma residência? Será que não se mistura o alimento do delivery que vai vender com o alimento de casa? Isso seria muito preocupante, né? Se de repente ele fez frango, sobrou frango, ele desfia para vender. Isso certamente aumentaria muito o risco de doenças transmitidas por alimento. E essa é uma informação que o consumidor não tem no aplicativo. Isso não aparece lá, vende uma dark kitchen, vende um pequeno produtor que faz a sua coisa em casa. É um restaurante como qualquer outro, tem CNPJ, tudo, né? Ele só não tem fachada. Então, a gente está bastante preocupado com isso, então a gente está com uma pesquisa, a gente já tem primeiros dados sobre a percepção do consumidor, sobre o que é dark kitchens, e foi bem interessante, porque a maioria não conhece o termo, não conhece o conceito, não sabe que isso existia, né? Ainda que está se tendo algumas matérias na TV sobre isso. E o nosso segunda etapa é tentar se inserir, tentar entrar nesses lugares e acompanhar, ficar uns dias em cada local para ver como dá todo esse funcionamento e como a gente pode criar políticas para ajudar não só o consumidor para ter mais segurança, mas também para ajudar esse produtor, também tentar ajudar esse empreendedor a ser melhor, a ser seguro, a conseguir vender melhor seu alimento, ter mais segurança e não ter qualquer tipo de implicação aí, né, de causar uma doença ou até a morte, porque essas doenças elas podem matar, né, principalmente pessoas aí com uma vulnerabilidade, idosos, crianças. Então, é preciso realmente ter muito cuidado. Sim. E esse fenômeno da Dark Kitchen, ele se dá não só no Brasil, mas é algo que se deu mundialmente durante a pandemia e deve continuar. Então, isso está relacionado, então, à continuidade desse trabalho de investigação. E daí eu queria também saber se você gostaria de mencionar outras pesquisas, então, que estão em desenvolvimento no seu laboratório. Perfeito. É um fenômeno, eu não diria mundial, porque existem países que são mais resistentes a esse tipo de comércio, enfim, que têm uma desconfiança maior. Por exemplo, a Índia. A Índia, os consumidores indianos, eles têm uma resistência à comida que eles chamam de rua, ou comida do pequeno comércio, com medo realmente de ficarem doentes, né? Então, vai depender de cada lugar. Mas tem muitos lugares, principalmente aqueles grandes países que sofreram muito economicamente por conta da pandemia. Aí teve esse movimento. Indonésia tem bastante, então a gente consegue observar. E, lógico, vai depender também do padrão de consumo, né, que tem em cada país. Mas em países em desenvolvimento, que já tem uma certa quantidade de recursos, né, a gente observa, assim, esse fenômeno. E é uma tendência, eu acredito que vai se manter. Ele já vinha acontecendo no Brasil antes da pandemia, né? Só que isso se intensificou, até dada a facilidade que se tem para abrir esse tipo de negócio, né? Então, a gente observa que é um fenômeno que veio para ficar. Então, quanto antes a gente conseguir pensar em políticas que vão auxiliar esses locais, melhor, né? E o consumidor, melhor, né? Quanto linhas de pesquisa, eu venho me dedicando, então, a pesquisas que envolvam restaurantes. Eu gosto muito de trabalhar com pesquisas que envolvam aspectos sanitários e fatores que motivam o consumidor a fazer suas escolhas alimentares, né, até como nutricionista. Então, essas pesquisas, o meu grupo de pesquisa tem girado nesses temas, né? Então, eu tenho pesquisas agora para Dark Kitchen, eu tenho uma outra pesquisa que a gente está buscando entender quais são os motivadores dos consumidores a buscarem os restaurantes. Então, qual é a sua principal preocupação? Seria o pacote de serviço interno? Seria ter estacionamento, área kids, enfim, o que faz uma pessoa buscar restaurante A e não B?
justamente para tentar indicar para esses locais como eles podem maximizar a captura de clientes, né? Então, como eles podem melhorar tudo isso. Também pesquisas que envolvem comportamento alimentar. Por que que os indivíduos preferem o sal do Himalaia ao sal branco? Exatamente. Quais são os aspectos cognitivos que envolvem essas escolhas alimentares? Sempre pensando nessa perspectiva do risco, né? Será que ele identifica risco num alimento e não identifica em outro? Numa pesquisa recente, a gente viu que os consumidores eles têm dificuldades em classificar os alimentos. Então, eles classificam gelatina, bolacha creme crack, sal do Himalaia como alimentos saudáveis, quando, na verdade, eles são alimentos processados e não tem nenhum tipo de benefício para a saúde, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de diagnóstico para saber orientar bem a população e conseguir até quebrar, né, esses mitos alimentares e conseguir orientar melhor eles para que eles façam melhores escolhas. Olha, ao invés da gelatina, você tem que consumir a fruta como uma sobremesa melhor. Ou então falar para ele, ó, entre gelatina e brigadeiro, se eu fosse você, eu consumiria o brigadeiro, porque ele é mais gostoso e a gelatina não te traz nada, né, de benéfico, já que é para ser um doce, que seja um doce que possa ter algum benefício. O chocolate, ele traz benefícios. Então, melhor que a gelatina, que eles têm uma falsa esperança do colágeno, isso é bobagem. Então, tentar desmistificar isso é ajudar o consumidor a fazer melhores escolhas. Então, a gente tem diversas pesquisas que atuam, essas no campo de restaurantes, pensando aí em melhorar o restaurante como um cenário, um local, e essas de consumidor, pensando em verificar esses aspectos para a sua melhor orientação. Perfeito. Obrigada, professor. Eu que agradeço.